O Evangelho transforma todas as coisas. E nós estamos meditando na carta de João. Estamos falando sobre transformação. Eu não pedi autorização ao irmão José Elias, e eu não tenho como pedir agora, porque ele está em casa nos assistindo, mas eu gostaria de citá-lo aqui como um exemplo de transformação, algo que inclusive ele já comentou comigo. O irmão José Elias me disse que quando ele não tinha encontrado Jesus ainda, ele tinha um apelido, e as pessoas, principalmente no seu trabalho, o chamavam, eu não sei se eu digo o apelido, Ananda, você que é consultora jurídica, você acha que ele pode me processar se eu falar alguma coisa aqui? A Ananda está dizendo, ó, pode sim, viu? Então não vou arriscar, tá? Não vou dizer. Então, ó, o irmão José Elias tinha um apelido, e as pessoas chamavam ele, como ele é José, eu posso falar Zé, né, Ananda? Não tem perigo Zé, né? Zé alguma coisa, vocês vão ficar curiosos, né? Mas depois que ele encontrou Jesus, aquele alguma coisa que falavam desapareceu. Essa alcunha, digamos assim, esse apelido, ficou para a época em que ele vivia antes de Jesus, antes do Evangelho. Inclusive, uma vez ele falou comigo e disse assim: olha, pastor, jeitão muito sério dele, pastor, ó, esse nome aí é da minha época negra, do meu tempo em que eu não conhecia Jesus, viu? Hoje eu sou o diácono José Elias. Olha que coisa boa, né? Então, quando o Evangelho chega, ele transforma as nossas vidas, ele transforma todas as coisas. No domingo passado, nós refletimos aqui que o Evangelho transforma a posição do pecador. E aí, eu espero que você esteja com a sua Bíblia ou o seu aplicativo aí, não sei como é que você está assistindo e tudo, em 1 João. No capítulo 1, versículo de número 5, nós lemos na parte B do versículo que Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Em algumas versões vai estar, não há trevas alguma. Então, olha, a primeira transformação que o Evangelho faz é na posição do pecador. Que posição é essa? Antes ele estava nas trevas e agora ele foi trazido para a luz. Ainda em 1 João capítulo 4, versículo de número 8, João vai dizer outra característica de Deus. Ele vai dizer que Deus é amor. Então, o Evangelho tira o homem do egoísmo e traz para o amor. Para ser um pouco mais claro, antes nós vivíamos no reino das trevas, ou no reino dos homens, mas a posição mudou. Agora nós estamos vivendo no reino de Deus. Então a primeira transformação é na posição do pecador. Bom, hoje nós vamos refletir que o Evangelho produz uma segunda transformação. O Evangelho, ele transforma o comportamento do pecador. E aí, eu vou pedir aos irmãos, vou pedir ao nosso pessoal do louvor que está aqui comigo e aos irmãos que estão em casa, que tenham paciência, porque domingo de manhã o clima seria muito bom se fosse de EBD, tá certo? Então não será uma pregação como no domingo à noite. Eu queria ler textos bíblicos com você, eu queria que nós pudéssemos ter tempo assim, com mais calma, para poder verificar na palavra de Deus o que nós estamos dizendo, para que você possa ver isso com mais paciência. À noite é mais proclamação, então é mais objetivo. Agora a gente vai fazer isso com mais calma, tá bom?
não se preocupe, vai dar tempo você votar, se você está assistindo online. Nós não vamos passar de 11 horas hoje, tá? Compromisso meu aqui, tá bom? E o Felipe vai ficar olhando ali o relógio e dizendo, falta 10 minutos, falta 5 minutos, acabe esse negócio. Mas vamos lá. Bom, se eu estava no reino das trevas e agora eu vim para o reino de Deus, eu gostaria que você verificasse que todos os princípios e valores que eu vivia, que eu tinha na minha vida aqui, agora eles não são mais os mesmos. Eu estou vivendo em um outro ambiente, eu estou no reino de Deus, eu estou vivendo sobre outras bases, sobre outros conceitos, sobre outras prioridades. Então, essa mudança de posição que o Evangelho proporciona, também muda o meu comportamento. Quero ler com você alguns textos bíblicos aqui de 1 João, aonde o escritor fala exatamente isso. Ele diz assim, olha, se você afirma isso, então você precisa viver isso que você está afirmando. Se você não vive o que você está afirmando, então ainda não aconteceu essa transformação. O primeiro texto bíblico está aqui, no capítulo 1, nós já lemos o versículo 5, que diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Agora, olha o versículo de número 6, o que João diz. Portanto, se Deus é luz e não há trevas, portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, o que acontece? Mentimos e não praticamos a verdade. João está dizendo, se você afirma, mas você não vive, então o Evangelho ainda não alcançou o seu coração e não proporcionou essa transformação. João diz isso também no capítulo de número 2, no versículo de número 3, ele diz assim, e sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aí no versículo 4 ele diz assim, se alguém diz, eu o conheço, eu conheço a Deus, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Eu tenho um pouco de constrangimento de ler 1 João, porque João aqui nessa carta, ele chama a gente de mentiroso, está vendo? Ele não tem meias palavras não. Você diz, mas não vive, é mentiroso, seu cabra. Rapaz, esse João aqui, eu acho que ele era do sertão mesmo, viu? Ele era valente. Bom, João continua dizendo isso no capítulo 2, e agora eu queria ler com você o versículo de número 9, e ele usa essa mesma forma de expressar. Ele diz assim, se alguém afirma, estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. O que João está dizendo é que não há como nós afirmarmos uma coisa e vivermos outra. Não há como nós usarmos aquele ditado que diz assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu queria que você ouvisse isso como uma boa notícia. Sabe que boa notícia? A boa notícia de que o Evangelho, quando ele chega nas nossas vidas, ele transforma o nosso comportamento. Se você está olhando para algo na sua vida que ainda não foi transformado, calma,
aquele que começou a boa obra em vós, há de concluí-la. O que eu preciso de você nessa manhã é que você entenda que o Evangelho é algo prático, é algo que tem a ver com o nosso dia a dia, é algo que tem a ver com como nos comportamos, seja em casa, seja no trabalho, seja entre os amigos. Vamos ver João dizendo isso mais vezes. Ele não diz só isso não, diz mais vezes. Vamos ao capítulo de número 3 agora, versículo de número 16. Olha o que João diz: se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Você percebe João contrastando afirmar versus se comportar? O que João está dizendo nesse versículo é que eu posso dizer: olha, eu amo a Deus, eu sou uma pessoa de Deus, mas aí o meu irmão está passando necessidade. E João nos cerca aqui dizendo assim: e aquela pessoa tem recursos suficientes. Não é uma questão de quem não tem olhando para quem não tem, é uma questão de quem tem algo que pode compartilhar, mas segura, não compartilha, não ajuda, não chega junto. E João diz: não dá. Como pode estar nele o amor de Deus se o comportamento dele é diferente? Bom, ainda tem mais um texto, no capítulo 4, no versículo de número 7. João, aliás, no versículo de número 20, me perdoem, João diz assim: se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois, se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Aqui no versículo 20, João repete o que ele diz no capítulo 2, versículo 9. Ele lá diz assim: se você diz que está na luz e odeia seu irmão, não é verdade. Se você diz que ama a Deus e odeia seu irmão, também não é possível. Bom, essa mudança de comportamento, ela pode ser exemplificada biblicamente. Há um exemplo bíblico dessa mudança que eu queria compartilhar com você. Quando o povo, lá no Antigo Testamento, eles estão escravos no Egito, Deus proporciona, nós podemos ver essa história no livro de Êxodo, Deus proporciona Moisés, o libertador, para tirar o povo do Egito e levar o povo para Canaã. A primeira transformação desse exemplo bíblico é a mudança de posição. Vamos tirar eles do Egito, vamos levar eles para Canaã, vamos mudar. Reino das trevas, vamos usar essa ilustração simbólica. Reino das trevas, Egito. Reino de Deus, Canaã. Mas isso acontece em Êxodo capítulo de número 12, essa saída, mas eles não saem direto para Canaã, eles param no Monte Sinai. E sabe o que acontece ali no Monte Sinai? Deus gasta tempo, mais exatamente 1 ano e 2 meses, para agir e ministrar no comportamento do povo de Israel. Sabe por quê? Porque se eles forem tirados do Egito, mas se o Egito não for tirado de dentro deles, então a obra de Deus não foi completa. Você conhece a história lá do Antigo Testamento e sabe que uma das oportunidades
quando Moisés subiu ao Monte Sinai e demorou um pouco lá, sabe o que o povo fez? Vamos construir um bezerro de ouro e vamos adorar a esse bezerro, e vamos dizer que foi esse bezerro que nos libertou do Egito. Olhe que coisa, olhe que algo para nós tão drástico. Isso aconteceu porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Será que isso é possível de acontecer em nossas vidas hoje? Olhe, é extremamente possível. É possível que você saia da posição de estar vivendo em outros lugares e mude só de posição e venha, quem sabe, do mundo para a igreja, e venha, quem sabe, das festas para o culto. Mas se não há uma mudança dentro do seu coração, se não há uma mudança no seu comportamento, então o evangelho ainda não chegou aí. É muito interessante quando nós chegamos em Êxodo capítulo 20, e Deus estabelece a sua lei. Eu queria que você lembrasse de algumas leis, e nós podemos até citar aqui alguns dos 10 mandamentos, e eu queria que você imaginasse isso como se fosse Deus dizendo assim: olhe, precisam mudar o comportamento de vocês. Deixa eu ir de trás para frente, tá? Nos 10 mandamentos. O 10º mandamento, Deus diz assim: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem seus servos ou suas servas. Você não vê que isso é uma mudança de comportamento? Deus está dizendo assim: antes você cobiçava, epa, agora aqui ó, agora comigo, não cobice mais, olhe para o que é seu, viu? Vamos lá, o 9º mandamento, deixa eu ir para o 8º, o 8º Deus diz assim: não roube. Olhe que mudança de comportamento mais exemplificada. Vocês eram escravos e roubavam lá no Egito? Vocês tinham esse hábito de roubar? Não, agora não pode mais, agora vocês estão no reino de Deus. O 7º diz assim: não cometa adultério. Se Deus está dizendo isso, é porque isso poderia ser uma prática. Ei, antes vocês estavam pulando a cerca, agora ó, reino de Deus é fidelidade, é ser honesto com a sua esposa e com o seu esposo. Deixa eu dar só mais um exemplo lá da lei, quando Deus diz assim: não mate. Então Deus está dizendo, tem que mudar esse comportamento. Honre seu pai e sua mãe. Outra mudança de comportamento. Como era antes? Antes eu não estava nem aí para pai e para mãe, eu não queria saber se tinha que cuidar, se tinha que zelar. Não, moço, agora aqui ó, reino de Deus. O Sinai representou essa época em que Deus está transformando escravos em adoradores, e eles precisam para isso que o Egito saia de dentro deles. Olhe, existem outras mudanças de comportamento também na Bíblia, mas deixa eu dar um exemplo para você com Jesus. Alguns personagens que nós temos nos evangelhos mudaram o seu comportamento de forma drástica quando se encontraram com Jesus. Em Marcos capítulo 5, no versículo de número 15, nós temos o exemplo do endemoniado gadareno. Eu não sei se fala endemoniado ou se fala endemoninhado. Vocês vão dar um Google aí e vão me ajudar e vão pesquisar, tá? Mas olhe, o que aconteceu com esse homem antes de Jesus? O versículo de número 3 do capítulo 5, aliás, o versículo de número 2 diz assim:
Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério. Negócio de filme de terror, viu, gente? Saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos. Ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, ele quebrava as algemas dos pulsos, despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos, entre e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Esse é o quadro antes de Jesus. Chegou Jesus, ministrou aquele homem, ele foi liberto desses demônios. Aí no versículo 15 nós lemos assim: chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Aí o versículo diz assim: ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo, e tiveram medo. Esse homem agora era outro homem, ele foi totalmente transformado, inclusive em seu comportamento. Um outro exemplo é Zaqueu, lá em Lucas, capítulo de número 15. Zaqueu, depois que é encontrado por Jesus, depois que hospeda Jesus em sua casa, o texto diz, aliás, Lucas capítulo 19, o texto diz, no versículo de número 8, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu não ficou só no argumento: Deus, eu te amo, mas meu dinheiro ninguém mexe. Tudo que eu fiz no passado, Senhor, é meu trabalho, eu preciso continuar cobrando impostos. Ele mudou o comportamento dele. Quem sabe ele ouviu aquele 8º mandamento, nem lembro mais se era o 8º: não roube, Zaqueu. Ele disse: olha, agora eu não posso viver a mesma vida. Você quer um outro exemplo bem rápido? Em João capítulo 4, Jesus se encontra com a mulher samaritana, e ele se encontra com ela ao meio-dia, num poço. Os estudiosos, eles imaginam que ela foi ao meio-dia porque ela queria se esconder, porque ela tinha uma vida difícil. Bom, quando Jesus se encontra com essa mulher, e ela compreende o evangelho, aí muda o comportamento dela por completo. No versículo de número 28 do capítulo 4 de João, João diz assim: a mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que ele não é o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado e foram vê-lo. Percebe a mudança de comportamento? Quando o evangelho chega, ele transforma as nossas vidas. Nós já estamos encerrando, mas eu queria ter a oportunidade de ler um texto com você. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, nós vamos poder ler alguns versículos aqui, que Paulo fala claramente, abertamente, sobre essa mudança de comportamento. Ele diz, a partir do versículo de número 17, assim eu lhes digo, com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Tudo isso é o resultado da vida sem Deus. Aí Paulo diz no versículo 20, eu estou lendo Efésios,
capítulo 4, versículo 20. Paulo diz: mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Nós vamos encerrar essa reflexão e nós vamos encerrar esse culto cantando. Eu vou pedir que o nosso louvor volte aqui e eles vão ali, fazer uma rodinha e pensar que música sobre transformação a gente pode cantar aí no final. Mas eu queria que você refletisse comigo que essa deve ser uma boa notícia para você. Se você quiser continuar lendo esse texto de Efésios, leia o restante do capítulo 4, leia o capítulo 5. Paulo vai dizer, por exemplo, no capítulo 5, versículo 1, portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem, vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício e de aroma agradável a Deus. Você precisa de uma mudança de comportamento? Eu preciso de uma mudança de comportamento. Eu vou dar um mau testemunho aqui, hoje, agora para vocês. Algo muito engraçado aconteceu comigo no trânsito. Eita, se confessarmos os nossos pecados, eu estava lá, atravessando uma rua, fiz o cálculo que dava tempo, Léo, eu disse, quando essa moto passar, aí vai dar tempo, está vindo aquele carro, quando eu calculei, a moto freou, e aí eu já tinha saído, e o carro que vinha de cá, teve que frear, teve que buzinar, e eu nem olhei quem era o outro carro, Ananda, com tanta vergonha, baixei a cabeça assim, tentando sair, sabe quem era no outro carro? Jéssica. Deu uma buzinada, pastor, o senhor está barbeirando no meio da rua, e eu morrendo de vergonha, meu Deus, quem sabe eu preciso de mudança no meu comportamento como motorista. Ei, Diogo, você precisa melhorar, rapaz, você precisa andar correto. Talvez eu precise de uma mudança de comportamento lá dentro da minha casa. Minha esposa está me assistindo, e olha, quem conhece a gente são as nossas esposas, né, Nilda? Quem conhece a gente são os nossos maridos, né? E eles sabem aonde precisa mudar. Quem sabe eu preciso de uma mudança de comportamento no meu trabalho. Quem sabe eu estou aqui na igreja louvando a Deus, louvando ao Senhor, mas quando chega na segunda-feira o pessoal diz, vixe, lá vem um crente, vixe, lá vem a crente. Menino, olha, desculpe que eu vou falar, irmãos, tá? Desculpe se eu estou no púlpito, é uma brincadeira. Isso é o cão, menino, quando chega aqui no trabalho. Misericórdia, que ninguém fale isso de nós, que o Espírito de Deus complete a sua obra em nós. Essa é uma boa notícia. Eu quero que você imagine agora as transformações que Deus vai fazer no seu comportamento, porque você não vive mais nas trevas, você vive na luz, você não vive mais no egoísmo, você vive no amor. Deus é amor, Deus é luz, Ele vai operar isso em nossas vidas. Vamos orar? Em seguida, nós vamos cantar, e aí, você está liberado para poder votar se não foi, passar esse domingo com a sua família, mas à noite temos um encontro, às 18h30, e vamos continuar pensando que o Evangelho transforma todas as coisas.